Nós sabíamos que ia ser um jogo muito duro, assim, ao longo desses anos aí eu venho enfrentando as equipes do Eduardo já há bastante tempo. E sempre foram jogos muito equilibrados, jogos duros, decididos sempre nos detalhes. E nós sabíamos que hoje não seria diferente, né? Eu já vim aqui algumas vezes, é a primeira vitória também que eu consigo conquistar aqui, graças a Deus. Nós fizemos um jogo muito sólido, e aí eu gosto sempre de exaltar assim, a entrega dos jogadores, quem inicia, quem entra, o espírito que nós estamos conseguindo construir aqui dentro. E, graças a Deus nós conseguimos hoje criar um ambiente de muita competição interna, e isso está sendo refletido nos jogos, né? Nós sabíamos que ia ser um jogo de muito duelo, de muita disputa. O fato da estrutura do Criciúma de vir com 3 zagueiros aí acaba se tornando um time bem agressivo, e nós conseguimos duelar, igualamos em alguns momentos, competimos até mais, e fomos agraciados com a vitória, graças a Deus. E aí o gol do Vini, né, que é um jogador importante para nós, pisando na área, é uma coisa que eu venho cobrando dele desde janeiro, e assim, enfim, a segunda vitória consecutiva contra um adversário muito duro. E agora é descansar e já pensar no Avaí em casa. Boa noite. Boa noite. No primeiro tempo você já teve uma posse de bola muito grande em relação ao adversário, né? Mas a gente percebia uma dificuldade para criar oportunidades mais claras, né? de aproximação. Queria ver o que você falou com os jogadores até para melhorar isso para a segunda etapa, e o fato de, no lance do gol, né, ter muita gente pisando na área, como você falou, lateral direito, o Vini do outro lado. É assim, qual que era a nossa ideia? E no primeiro tempo acabou acontecendo, né? O fato do Criciúma marcar num 5-2-3, e aí nós imaginávamos que o Machado iria jogar sozinho. A estratégia, pelo que eu entendi do Eduardo, era saltar com um dos volantes no Machado e um dos zagueiros nos meios. Então, qual que era a nossa ideia? Era tentar atrair para fazer um jogo um pouco mais direto. Então, todas as vezes que eles igualassem a nossa saída, a ideia era fazer um jogo direto. E o Coutinho, ele foi bem importante nesse primeiro tempo, apesar de nós não termos criado grandes chances, tirando a bola no travessão do Seba. O Coutinho teve algumas chances boas de facão entre o zagueiro e o lateral, porque o zagueiro no setor da bola quebrava, o Castanho e o Rodrigo. Mas quando você enfrenta as equipes do Eduardo, normalmente são jogos que você não vai ter muitas chances de gol. Assim, eu já sabia que ia ser um jogo duro, de poucas chances. Eu sabia que nós teríamos um controle como nós tivemos no primeiro tempo, porém era um jogo de poucas chances, até pela forma que eles jogam. O Eduardo sempre organiza muito bem as equipes dele, então, e acabou acontecendo exatamente isso. No segundo tempo, eles iniciaram, na minha opinião, um ritmo um pouco melhor do que o nosso, nós conseguimos equilibrar, e aí a jogada do gol, como você falou bem, a jogada de combinação, de enfrentamento do Alex, foi uma jogadaça do Alex, e o Vini pisando na área, que é uma coisa que é muito importante, né? Ou seja ele como meia, seja ele como ponta. Chegar com pelo menos 3 jogadores na área. Então, uma jogada bonita que resultou num gol, um gol importantíssimo para nós, que fez com que nós conquistássemos os 3 pontos. Mozart, saindo um pouquinho do jogo de hoje, eu queria que você explicasse um pouco melhor a situação do Lucas Ronier e do Felipe Guimarães. Eles que foram reintegrados, a informação confirmada pela diretoria, mas por uma opção da comissão técnica não foram relacionados para a partida de hoje. Então, foi uma decisão minha, assim, puramente técnica. Eles são jogadores do Coritiba, jogadores importantes para nós, que estão buscando novamente o espaço deles, né? Sábado tem jogo de novo, né? A gente começa já a nossa preparação e eu conto com todos eles. Então, são jogadores extremamente importantes para nós. E em termos deles não terem vindo para Criciúma, foi exclusivamente uma decisão técnica. Aqui, professor. Mozer, parabéns pela vitória, Obrigado. de ferro. Eu ia perguntar que o Scarione perguntou, mas o torcedor Coxa Branca quer saber. Embala nessa vitória segunda contra a Chapecoense, contra o Criciúma, agora pega mais um catarinense e o Avaí? Olha, assim, o nosso desejo é conquistar vitórias consecutivas, né?
numa competição tão dura como é a Série B, é um grande desafio, mas nós vamos nos preparar para isso. Aproveitar a oportunidade, e eu tenho certeza que o nosso torcedor vai lotar o nosso estádio, como sempre fez. Então, o jogo de sábado contra um adversário que também tem 16 pontos, um adversário muito duro, o Jair também monta muito bem as equipes. É importante nós nos prepararmos, nos mobilizarmos, colocar os dois pés bem fincados no chão, assim, porque é uma competição muito longa e difícil. E é sempre jogo a jogo, assim, é nisso que eu acredito, assim, é preparação, mobilização para fazer o próximo jogo, né? Não tem como pensar lá na frente sem antes enfrentar o Avaí. Então, pode ter certeza que nós vamos nos preparar da melhor forma possível para chegar num nível importante para sábado. Moser, boa noite. Boa noite. Queria que fizesse uma avaliação do meio-campo da equipe do Coxa contra o Criciúma. O Criciúma com 5 jogadores no meio-campo, né, nesse esquema. O Coxa com 3, mesmo assim conseguiu, inclusive, os volantes pisar bem próximo à área. E também uma avaliação do goleiro da equipe, né, o Morisco, que fez 2 belas defesas. Em sequência, né? Começar pelo Morisco. O Morisco é um menino, assim... E aí falar da formação do Coritiba, aproveitar a pergunta para falar da formação do Coritiba que todos os anos forma muito bem. Hoje nós tínhamos Morisco jogando, o João no banco, o Taverna no banco, que é o menino 07, que vem treinando conosco, o Juan Cis no banco. Então, assim, o Coritiba historicamente forma jogadores e mais uma vez o Morisco aí provando o seu valor e nos ajudando a sustentar esse resultado. Em relação à forma de jogar, eu, assim, pelo que eu entendo, contra uma estrutura igual do Criciúma, de 5-2-3, nós teríamos um jogador a mais no meio. Acho que e foi, na verdade, o que aconteceu, né? Porque, como o Machado, teoricamente, ficava livre, e um dos zagueiros tinha que saltar num dos meias, acabava que nós tínhamos 3-1 na saída, em cima do centroavante, e depois 3-2 por dentro. E acabou que nós tivemos um controle importante, assim, do jogo no primeiro tempo, e aí tem que dar os méritos aos jogadores, porque eles sabiam o momento de jogar curto e o momento de esticar essa bola para fazer a defesa do Criciúma correr para trás. Então, a preparação foi muito bem feita, mas principalmente a entrega dos jogadores foi exemplar, assim, porque eles conseguiram realmente executar tudo que nós tínhamos pensado. E aí é mérito dos jogadores. E no lance do gol é a capacidade técnica do jogador, né? Do Alex, da questão da força dele, da jogada individual, do Vini ter dominado, ter sido frio no lance, ter finalizado bem no chão. Então, nós temos uma equipe extremamente técnica que eles entenderam que quando eles são solidários um com o outro, que um corre pelo outro, nós somos uma equipe extremamente competitiva.